Ei, olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas nessa atividade do M29. Eu sou o professor Rossano, professor de História na Rede Estadual do Paraná, membro da coordenação provisória do Movimento 29 de Abril, movimento que surgiu em 2024, como uma proposta de organização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, tendo em vista o conjunto de ataques que a educação pública e os trabalhadores e trabalhadoras da educação vêm enfrentando em relação ao governo do Estado, né, e também um processo intenso de deslegitimação da nossa função enquanto professor. Nós estamos aqui para debater a resolução da sede 2607, de 12 de junho de 2026, que é uma resolução que estabelece o programa de acompanhamento pedagógico, que nós temos chamado de programa de responsabilização docente, porque, na verdade, se trata disso. Estamos aqui um conjunto de professores, né? A professora Thais, o professor Cirilo, o professor Sebastião e o professor Geraldo, para fazer um debate explicando, né, quais são as implicações dessa nova política do governo do Estado, né? Nós vamos iniciar com a apresentação muito breve do que é essa resolução, de alguns elementos, né? Não vamos abordar todos os pontos da resolução, apresentando apenas aqueles que estão diretamente relacionados ao que nós entendemos como um processo intenso de fiscalização, perseguição, controle da ação docente, né? Então, vamos começar rapidinho aqui com a resolução e depois os convidados aqui vão apresentar o impacto disso na sua realidade, porque, na verdade, o que a gente tem identificado aqui é que o governo criou um conjunto de situações que impedem a nossa ação docente e agora quer nos responsabilizar por isso, né? Então, vamos esmiuçar aqui rapidamente e depois abrir para as considerações dos nossos convidados. A resolução, então, foi instituída no dia 12 de junho, né, desse ano. O artigo 1º institui aquilo que eles chamam de Programa de Acompanhamento Pedagógico, destinado a apoiar professores da rede estadual que estejam no exercício da profissão, né? Esse programa é apresentado, é anunciado como um programa formativo, preventivo, de intervenção e progressivo, né? Acontece que esses termos não são neutros, né? Eles têm uma perspectiva está muito bem evidente nos próximos itens que a gente vai analisar. E aí esse elemento, um elemento fundamental dessa nova resolução, é que ele estabelece a equipe gestora da instituição de ensino como a responsável por estabelecer esse processo. Aqui já tem um problema a identificar, né, que com tantos problemas que ocorrem nas escolas públicas, né, a gestão agora tem que ser responsável por fiscalizar o trabalho do professor como se não tivesse outra coisa para fazer. Seguindo aqui, então, o próximo artigo, opa, passou dois. O artigo 4º estabelece, então, que o acompanhamento pedagógico será desenvolvido em etapas progressivas e complementares, conforme a natureza da situação identificada. Então, o programa se volta para três elementos, né? E ele pode ocorrer, então, na instituição de ensino, né, primeiramente na escola, depois seguir para o Núcleo Regional de Educação e, por fim, até a Secretaria de Educação. Eu percebo que eles estão criando um mecanismo, né, de acompanhamento dessa ação docente que perpassa várias instâncias, né? E aí a questão é qual é a implicação prática disso para o professor ou para a professora. E aí o parágrafo 2º do artigo 4º estabelece que o avanço entre as etapas ocorrerá conforme a análise dos resultados, né? Então, tudo isso tem a ver, obviamente, com o acompanhamento da atividade docente na sala de aula, né, e como que isso vai se desdobrar depois. O artigo 5º estabelece, então, que o programa será operacionalizado por meio de 3 fluxos distintos, né? Ele tem por objetivo identificar 3 situações. O primeiro deles é o acompanhamento pedagógico para aquilo que eles consideram dificuldade de docência, acompanhamento para problemas de conduta profissional e acompanhamento para problemas funcionais, né, que daí está especificado no artigo 7º o que eles consideram
cada um desses elementos, né? O acompanhamento pedagógico será aplicado aos professores que apresentarem dificuldade no exercício da docência, problemas de conduta em aspectos comportamentais, relacionais, profissionais, né? Tem a ver mais com as subjetividades de cada um. E o terceiro item são problemas funcionais relacionados às rotinas profissionais, responsabilidade profissional, que na verdade que se trata justamente de fiscalizar os professores que pegam muito atestado, de fiscalizar a situação de chegadas atrasadas, saídas antecipadas, mas notadamente entender que esse é o que eles se referem aos problemas funcionais está diretamente ligado ao elemento das faltas, né? Então, por que o professor está pegando muito atestado? E em momento algum, essa resolução fala da resolução de problemas que afetam a vida funcional do professor, né? Essa resolução trata apenas um processo daquilo que eles chamam de acompanhamento, se trata de um processo justamente de fiscalização da ação do professor nas suas diversas dimensões dentro da escola. E por fim, né, o último elemento, né, a gente não colocou todos aqui, né, são 17 artigos na resolução, a gente colocou só aqueles que são mais problemáticos, né. E aqui talvez no artigo 8º esteja justamente os elementos fundamentais desse programa, que é quando ele estabelece o que deve ser feito, né. Então, primeiro, registrar em sistema próprio de acompanhamento pedagógico, provavelmente o governo deve estar criando alguma ferramenta, ou, enfim, né, não está claro isso na resolução, de registro de todas as ações que são feitas com o professor ou a professora que está tendo suas aulas assistidas. Documentados por meio de atas, relatórios e pareceres, organizados em processos administrativos quando necessário, né, e arquivados em pasta individual do professor em meio físico ou digital, ou seja, eles estão criando um dossiê das ações dos professores, né? Nós já temos um dossiê funcional que diz respeito à nossa carga horária, que diz respeito às escolas pelas quais a gente trabalhou, que diz respeito à nossa vida funcional profissional. Aqui se trata de criar um dossiê que vai registrar todas as ocorrências no que diz respeito à ação docente propriamente dita. E aqui não se trata de ter receio de ter a sua aula fiscalizada, se trata que o que o governo pretende aqui é verificar se aquilo que ele pensa como política educacional está sendo aplicado na prática, ou seja, se o processo de plataformização está sendo levado a cabo pelos professores, se o processo de uso de metodologias ativas, se tudo aquilo, se o uso das aulas plataformizadas pelo RCO estão sendo usadas, é disso que se trata, né? É de verificar se o professor está usando aquilo que o Estado produz, desconsiderando o processo de ensino-aprendizagem, desconsiderando aquilo que ocorre na sala de aula, desconsiderando as mais diversas contradições do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, brevemente, né, esses são alguns elementos, né, passar para os demais professores, para que a gente possa, então, dar prosseguimento aqui e fazer uma análise mais detalhada desse processo. Chamamos, então, agora a professora Thais, né? É isso, né? Bom dia, todo mundo que está participando aqui. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar um tema tão importante e que a gente tem poucos espaços coletivos disponibilizados para a gente falar, né? E a gente acaba tendo que se organizar e furar a bolha e criar os nossos espaços para poder debater isso. Eu sou professora Thais, professora de arte há 11 anos na rede, mas há 21 anos eu sou arte educadora, e pegando o gancho com isso que o professor Rossano falou sobre a fiscalização para garantir, digamos assim, que esse projeto está sendo implementado realmente na sala de aula, né? E eu fiquei pensando aqui que eu já seria a primeira a entrar nesse dossiê aí, porque eu não sigo aquelas aulas do RCO, eu não sigo aquele planejamento, porque dentro da disciplina de arte, que é o que eu vou falar um pouco aqui,
A gente vê hoje uma desconfiguração do que é ensinar arte. A gente retorna a problemas que foram amplamente discutidos há décadas atrás, sobre o papel da disciplina de arte na escola, que ela não era algo alegórico, e sim uma área de conhecimento que precisa ser desenvolvida. E o que a gente vê hoje nesse currículo que é imposto para nós é uma fragmentação, é um ensino. Tem uma série de aulas que não conversam entre si, né? Com temas aleatórios, não tem uma linha de construção de pensamento, de desenvolvimento estético, de apreciação, de fruição artística, né? Você hoje está falando de modernismo, você tem 2 aulas para falar sobre um tema que é amplo, que é muito diversificado, com várias possibilidades de reflexão, e amanhã você está falando sobre arte na Idade Média, né? E o professor que se vire para fazer uma ponte sobre isso e dar sentido nessa aula. E, obviamente, a gente não consegue dar sentido porque ela não tem sentido nem para mim, nem eu consigo me conectar com isso. Como que eu vou criar sentido para o outro, né? E interesse no outro por algo que não atinge nem a mim, nem eu entendi Que é isso, né? exatamente isso, né? Como que eu vou dar sentido em algo que é alegórico mesmo, gente, é um almanaque, né? Vou lá, folheio, pego essa aula aqui, vou falar disso. Daí não importa o que a gente vai fazer, as atividades propostas são extremamente infantilizadoras, extremamente protocolares apenas, reduz o ensino de arte numa perspectiva muito do que a gente já discutia décadas atrás sobre a arte ser contemplar as 4 linguagens. Então, hoje um professor que tem formação em teatro, ele pode exercer a aula de arte, e um professor de música, um professor de dança, e isso enriquece muito a vivência do nosso aluno que vai passar por esses professores com linguagens diferentes. E aí a gente tem um currículo que majoritariamente abraça os conteúdos de artes visuais e ainda de forma bem empobrecida, né? Que não permite você dialogar, às vezes, com a sua área de conhecimento. Assim, propostas que são assim, extremamente entediosas. Ao mesmo tempo que é fragmentado, é um tédio. Eu pego o conteúdo do 8º ano, por exemplo, é quase o ano inteiro falando de fotografia, de audiovisual, e você pega lá todas as propostas curriculares do 8º ano, elas são escanteadas. E aí eu sou obrigada a usar plataformas de quizzes e atividades de avaliação que já vêm pronta, vinculadas a esse currículo, né? Que é pronto, e o meu trabalho vai ser verificado de uma forma contraditória ao que a própria SED coloca para a gente nas formações. Né? Eu tenho uma formação lá que é freiriana, que é maravilhosa, que eu escuto lá meu professor formador falar que eu tenho que usar as metodologias ativas porque eu tenho que ajudar meu aluno a ter um pensamento crítico, que o planejamento não pode ser, estou fazendo o PDE agora, né? Daí o planejamento não pode ser um documento burocrático, o professor ele tem que ser o protagonista. Ah, por favor, aonde que eu encontro espaço para fazer isso na minha prática? Quais são as condições de trabalho oferecidas para mim, né? Então a gente vê uma gestão hoje externa dentro da escola, que é ela que determina como a escola deve andar, e uma gestão, eu não posso falar esse termo aqui, que é um termo patológico, mas estou tentando achar um sinônimo aqui, mas é uma coisa nonsense, né? Nem eles sabem o que eles estão fazendo, porque no discurso é uma coisa, que é um discurso que nós priorizamos também, mas na prática, esse discurso ele é usurpado, ele é usado e ele é transformado para uma prática que é o oposto disso, que é uma prática de gerenciamento, é uma prática de controle e uma prática de punição para o professor. Em nenhum momento eles consideram que a proposta deles é ruim, né? Eles não têm essa autocrítica. Eu vejo hoje uma secretaria de educação com pessoas que talvez pudessem ser muito boas em outras secretarias e não na secretaria de educação
porque elas não conhecem nada desse processo educativo, elas não estão ali fazendo o papel de melhorar a vida dos nossos estudantes, né? E em contrapartida, eu vou tendo esse esvaziamento sem nenhum tipo de apoio. Hoje, a disciplina de arte ela volta a ser uma disciplina que está a serviço de decorar a escola em festa junina, em projetos pedagógicos, né? Escanteada mesmo, e nenhum tipo de apoio. Eu não tenho apoio nenhum para ir ao museu com os meus alunos, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de transporte oferecido, eu também não posso fazer arrecadação de dinheiro com os alunos para levá-los a uma experiência fora da escola, né? E eu concordo com isso, eu não acho que os alunos tenham que financiar, né? E fica subentendido que se o professor quiser, ele tem que arcar com isso do próprio bolso. Eu também não tenho nenhum tipo de projeto ou de auxílio para trazer arte para a escola e aumentar as conexões com a comunidade. Então, assim, eu me sinto hoje como professora de arte isolada dentro da escola. É aquele vaso velho que ninguém sabe o que fazer com ele, a gente deixa num cantinho ali para decorar. É mais ou menos essa perspectiva. E eu acho que atrelado a isso, tem um problema sério, que isso é uma questão geral, não só na disciplina de arte, mas focando aqui da forma como acontece, os impactos disso na formação dos meus alunos, é o problema de higienização que a gente vem observando, né, que é essa proposta do governo de simplesmente tirar os alunos que estão fora da idade para aumentar esse índice, né? Para melhorar o índice das escolas. Então, eu pego um aluno lá no 7º ano que está fora da idade e jogo ele para um 1º ano. E eu cometo 2 crimes aí, assim, absurdos, que é, primeiro, o Estado nega o direito desse aluno de aprender e passar pelos processos de aprendizagem, né, que ele deveria ter como oportunidade para sua formação humana, e eu simplesmente faço eu tenho um choque, eu coloco esse aluno numa condição de choque. Ele não construiu simbolicamente um material interno para acompanhar uma aula de 1º ano. Eu estou numa aula de 7º ano, onde eu ainda estou construindo com esse aluno questões ainda muito objetivas, muito concretas da arte, né? Eu ainda estou construindo material que dê suporte para ele ir, né, gradualmente abstraindo e se percebendo nesse processo, né, para que ele consiga ir fazendo reflexões sobre si mesmo nesse processo. Eu simplesmente aborto essa possibilidade desse aluno desenvolver isso, tiro ele de um ambiente totalmente concreto, infantil ainda, porque eu estou no 6º, no 7º ano fazendo essa transição, e coloco ele numa turma de 1º ano, com adolescentes mais desenvolvidos, já falando sobre mídias, se expondo e fazendo produções que requerem conceitos mais elaborados e o mínimo de autoconhecimento e reflexão para fazer esses vídeos, né? E esses trabalhos, eu falo de vídeo porque hoje o ensino de arte no ensino médio virou fazer vídeo de TikTok e, né, não se fala mais de arte, não se problematiza a arte, não tenho mais nenhum tipo de trabalho que possibilita o meu aluno aumentar e enriquecer o seu universo pessoal interno, né? Então, a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? A gente, se pegasse tudo que a gente precisa falar, a gente poderia fazer inúmeras lives e seria muito bom. Mas é que é absurdo o que a gente está vivendo hoje no estado do Paraná. Como que a gente consegue dar aula? A gente não consegue, gente. A gente, assim, coloca um monte de cordas nas nossas mãos, nos amarra e joga a gente no rio e manda a gente nadar. É mais ou menos assim que eu me sinto, né? E a culpa vai ser minha ainda, né? No final, se eu morrer afogada. E que é isso que está acontecendo, né? E isso, obviamente, vem adoecendo a gente, porque a gente identifica o problema, a gente vivencia esse problema e a gente não tem condição de alterá-lo. É isso, muito obrigada. Ok, obrigado, Thaís. Passar agora para o professor Cirilo, que também é das artes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, aos participantes aí, aos espectadores aí. Então, a minha questão, eu também sou de artes, né? Dou aula de arte já há 35 anos, né? Não estou aposentado ainda por uma questão dessas mudanças previdenciárias, né? Mas não estou reclamando não, porque eu acho que é assim que funciona mesmo, né? A gente é uma peça que não é tão fundamental para esses governos aí, que entende a gente como quanto mais ele puder ficar, melhor é, né? Então, a minha questão, que eu também trabalho com artes, é a disponibilidade da tecnologia nas escolas, tá? Essa disponibilidade ela está voltada a geralmente aos professores de português e de matemática. Tá? Foi ampliado a aula de matemática, de português, e aí essas plataformas que o governo cria é voltada exatamente para essas duas disciplinas, né? Então, o que acontece? O mal sobra para a gente, né? Algum equipamento do aluno possa pesquisar, né? E, e essa pesquisa, às vezes, se faz muito necessária, principalmente na área de arte, que tem a necessidade de imagens, né? Essas imagens são diversificadas, né? Então, existe realmente a necessidade para a gente buscar isso. Só que isso também está tão engessada, né? E na obrigatoriedade dos professores, talvez de português e de matemática, terem que usar, tá? É que a real utilização desse equipamento que podia favorecer os professores, tá? Tá entrando, é dirigido, sabe, para concretar o que o Estado realmente quer, né? Está dirigido para os professores fazerem a plataforma do planejamento que o Estado desenvolveu, né, de uma maneira genérica, né, generalizada, e não vai de encontro à especificidade que o professor quer ter, né, e que o aluno precisa, né? Então, nessa questão, por exemplo, dessa necessidade, porque os livros também está em desuso. Hoje os alunos mal trazem lápis e caneta para a escola, né? A gente sofre muito isso, né? O aluno querendo ir buscar uma régua lá, né? Pedir para pedagogia uma régua, pedir para pedagogia. Eu viro e mexo e tenho que levar folhas sulfite para a sala, porque alunos já não trazem mais nem o caderno, né? Então, essa questão da tecnologia, essa necessidade só da tecnologia, tá? Acaba atrapalhando, inclusive, o aluno, por exemplo, de desenvolver a sua coordenação motora, como deveria ser, né? Isso causa grandes problemas, por exemplo, né, a nível de desenvolvimento emocional, por exemplo, né? Onde o lado do cérebro, por exemplo, que organiza essa questão da criatividade, da coordenação e tudo mais, é o mesmo lado emocional. Então, esse aluno vai ter esse problema futuramente, né? De uma certa imaturidade emocional, né? Porque não foi desenvolvido isso, né? Eles já não brincam mais na rua, né? Como a gente brincava no passado, e essas brincadeiras, por exemplo, davam para eles, por exemplo, conhecimento de sociabilização, dava conhecimento de hierarquia, dava esse aprendizado, né? E o aluno já não tem mais isso. E o que acontece do social dele acontece na escola, tá? E o Estado vem na contramão do mundo todo aí, é, obrigar o aluno, por exemplo, a se engessar dentro de uma plataforma que eles fizeram, né? Antidemocrática, né? Então, essa questão, por exemplo, dessa necessidade e a falta, por um lado, existe a falta de tecnologia, porque na minha escola, por exemplo, em outras escolas que eu vejo, a maioria, né, desse equipamento, que tem o tablet, que tem o Chromebook, né? Então, a maioria desses equipamentos são usados exatamente
por obrigação para esses professores de matemática, de português, literatura, tá? E é voltado tudo para esses professores, não sobrando espaço para outros professores poderem utilizar essa tecnologia também, né? Então é bem complicado. E a gente percebe os alunos com uma ansiedade, a mesma ansiedade que eles têm de ficar sem a tecnologia na mão, logicamente para buscar as suas redes sociais e tudo mais, tá? A gente percebe a necessidade do aluno querer sair fora de sala de aula. Ele já não aguenta mais sala de aula por causa desse engessamento. E por causa da falta de oportunidade do professor poder e de autonomia que o Estado tirou, né? Do professor poder, por exemplo, desenvolver uma aula criativa, desenvolver uma aula onde os alunos pudessem participar, uma aula mais necessária, né? Por quê? Porque ele tá querendo, o Estado quer ele enquadrado dentro desse planejamento que eles criaram, tá? Então a minha questão é mais ou menos essa daí. Ok, obrigado, Cirilo. Passar agora para o professor Geraldo, por favor. Professor Geraldo, professor da Universidade Federal do Paraná, também acompanhando a gente nesse debate aqui. Fique à vontade. Ótimo, obrigado, Rossano, Sebastião, que está aqui, também Cirilo, Thaís e o Dalton, que está nos ouvindo, que não vai poder falar, mas está acompanhando por razões técnicas aí, e também o Edson, que está no apoio dessa live hoje, né? Bem importante, então, situar um pouco. Nós estamos aqui em diferentes áreas, né, de conhecimento, que é muito importante, e história, artes, língua portuguesa, filosofia, enfim. É importante porque eu vou fazer uma fala um pouco mais, né, de quem acompanha esse trabalho, né, já há um bom tempo, por meio da pesquisa e dos próprios círculos de leitura, né, que os círculos de leitura já acontecem já há alguns anos, né, aí desde 2014, 15, por aí, que a gente vem trabalhando sistematicamente, né, e dizer que tudo que nós estamos falando aqui não é novidade, em boa medida essa resolução, certo, que o Rossano apresentou, ela é uma síntese da programação oficial do governo do Estado em relação à educação, e que a gente já fez críticas duras, né, a respeito, por escrito, por meio de pesquisas acadêmicas, relatos e tudo mais. Então, aqui, nesse grupo, nós temos falas que elas têm a origem, né, no próprio fazer, né? Eu acho importante dizer que elas são empíricas por si próprias, né? As falas, elas são a expressão, né, de uma experiência vivida cotidianamente em sala de aula. Então, bem importante dizer isso. Dizer também que eu estou hoje no DCPEC, da Platô, que é uma editora que vem acompanhando esse trabalho, é um coletivo também, e eu também me considero integrante do M29, desde a sua origem, e um apoiador incondicional, né? Então, só para dizer também da importância desse movimento, né, que nasce como um movimento, eu diria, que se coloca para levantar questões que são fundamentais do ponto de vista da ação docente, né? Seja em relação à rede pública do Estado, seja em relação ao conjunto das redes, né? E com participação não só dos professores da rede do Estado, mas também da universidade e de outros espaços, né? Então, é importante que é um movimento que procura estudar a ação docente, os processos que são nevrálgicos e complicados, e levantá-los também criticamente, no sentido de procurar ações que possam transformar aquilo que, em última instância, a gente entende necessário. Então, eu queria agradecer nessa parte inicial aqui, o fato de poder também acompanhar esse movimento, contribuir com ele. Eu quero trazer um recorte aqui, bem rapidamente também, a respeito disso que impacta de uma maneira
fundamental, e eu aqui anotando as questões que já foram trazidas nas falas anteriores pela Thaís, Cirilo, o próprio Rossano, quando apresenta, porque ali o documento também ele traz, já numa leitura crítica, né, a desconexão, né, eu acho que muito claro, essa Thaís traz, há uma desconexão total presente nesse processo, na medida em que professor e aluno, aquela ideia freudiana do diálogo, da construção, se perdeu totalmente. A ideia da punição que vem é muito forte, né? A ideia do controle, do isolamento, do adoecimento, né? Que a gente já vem discutindo já há um bom tempo, dos ataques às disciplinas das humanidades. Nós precisamos dizer, nós da filosofia, das artes, da história, enfim, da geografia, etc., que nós não temos nada contra a matemática e muito menos contra a língua portuguesa, né? Muito pelo contrário, a gente está junto, né? Mas o fato é que há um processo, né, de corrosão e de eliminação, diria, ideológica, que está sendo construída no sentido de retirar do currículo qualquer possibilidade de se aprofundar temas que, de alguma forma, têm uma carga crítica e possam ir à existência humana propriamente, porque isso interfere diretamente ao plano, não é, digamos, hoje, dessa política educacional do governo do Estado do Paraná, especialmente, né? E que está vindo para Curitiba, e por isso que eu quero falar um pouquinho, eu acho que também o Cirilo trouxe a ideia do engessamento, que é muito forte, né? E a ideia motora que está por trás disso tudo é a retirada da autonomia do professor em relação à sua ação docente. Eu acho que esse é o ponto. E o militarismo, e as escolas militarizadas, a proposta da militarização das escolas, e está aí o Dalton também, que estuda esse fenômeno, é um dos ataques, eu diria, mais cruéis, né, que estão colocados nesse horizonte. Por quê? Porque, em última instância, o processo que nasce lá em 2004, 2005, com o Najib lá em São Paulo, que é aquela história da escola sem partido, e aquela família do Rio de Janeiro, né, a família Bolsonaro, que estavam já num diálogo, né, nessa questão da escola sem partido, que depois ela vai avançando na direção das escolas cívicos militares, né, porque como eles em outras instâncias, não são coisas desconectadas, são coisas ideologicamente juntas, né? Elas estão juntas. Né? Então, é importante dizer isso porque se retirou a ideia fundamental, e eu acho que isso é uma questão ideológica e tem a ver com um recorte, vamos dizer assim, de uma política da direita, da extrema-direita no país, né? Como um todo, isso não é só no país, não é só no Brasil, é muito para além dele, são os outros países na América Latina, no mundo inteiro. Há uma estratégia e que eles vêm atacando justamente o espaço da educação como campo empírico, né, de atuação, né? Que é a ideia de retirar a autoria, vou frisar essa palavra, a autoria que é constitucional de nós, professores, darmos aulas a partir do lugar da onde nós estudamos, nos formamos, pensamos, né? Nós não podemos nós não podemos abrir mão disso. Quem abre mão disso, né, ele perde, e aí a razão do adoecimento, a razão dos problemas que os professores estão sofrendo hoje, universalmente, principalmente no Paraná. E aí eu queria, para não alongar muito, né, porque acho que a Thaís falou bem, nós podemos depois pegar cada tema levantado aqui, na sua ordem mais geral, poderá ser um tema para frente de um debate mais específico. Né? Cada um desses temas a gente pode aprofundá-los, porque as escolas cívico-militares, né, ou a militarização das escolas, é uma estratégia muito congruente do ponto de vista da política oficial, né, que caminha na direção da eliminação absoluta e do esvaziamento absoluto do processo do debate pedagógico, né, e da construção, vamos dizer assim, do conhecimento entre os sujeitos, né, os professores, estudantes, setor pedagógico, etc., etc. E aí eu queria só, para meio assim situar a problemática aqui, que não estamos falando
de dados que estão aqui nas nossas cabeças, que estão, de repente, né, caem de si. Não. Na verdade, os documentos, os estudos, os relatos de estudantes, de professores, estudos acadêmicos mostram, por exemplo, que entre os principais problemas das escolas militarizadas, entre eles, os principais são esses: assédio sexual, né, abuso por essa coisa de monitores externos, né, porque, na verdade, é uma intervenção, né, externa, né, o racismo está muito fortemente presente, né, a imposição de padrões, vamos dizer, estéticos, né, bem absurdos, né, porque são padrões, são coisas padronizadas, né, sob a égide de uma visão militar, né, a ideia de... A gente tem uma preocupação, tá, para quem está nos acompanhando aqui, uma preocupação dessa coisa da militarização da sociedade, porque por meio das escolas se quer criar a cultura da militarização. E a gente não pode, em hipótese alguma, aceitar, a gente sabe aonde vai dar isso, né? E fora isso, constrangimentos disciplinares ali no cotidiano da escola, essa apologia à violência, enfim, a essa coisa de... Né, enfim, um conjunto de problemas que afetam diretamente a construção, vamos dizer assim, do processo pedagógico e, sobretudo, da gestão democrática, né? Então, é importante dizer e frisar, às vezes, mesmo o governo do Estado tem usado, né, dessa apologia de que o IDEB está acima da média no Estado, nós vemos isso nas propagandas, mas os professores, os relatos e todo, a gente sabe, né, quem tem acompanhado aí, inclusive feito pesquisas, sabe que muitos desses dados são forjados, são forçados, né, são intencionalmente, vamos dizer assim, colocados no horizonte de trazer números e resultados que sejam favoráveis, né, às políticas de intervenção do governo do Estado, né? Então, bem importante reforçar isso, dizer, veja só, no Estado do Paraná, só para dizer, por fim, para quem não está bem por dentro dos números, é bom dizer que, na verdade, é o Estado, aliás, é o Estado que, de longe, no caso brasileiro, que tem a maior escala de adoção do modelo cívico-militar. Importante dizer isso. Por quê? Porque com sua implementação, quer dizer, começou lá em 2020, no meio da pandemia, todo mundo aqui lembra, e a implementação ocorreu em 21, 22, em 23 houve uma expansão, em 24 se consolidou 312 escolas, em 25 houve uma nova ampliação, e hoje, né, nós temos 300, do Estado do Paraná, 345 escolas, né, no caminho aí 354 escolas já no caminho da militarização, tá? Ou que eles chamam de cívico-militar, na verdade é uma intervenção de uma cultura militar no chão da escola. E só em Curitiba tem mais de 20 escolas, né, estaduais, né? E aí, só para concluir, recentemente, no dia 27/6, os vereadores de Curitiba também aprovaram, né, algo assim nessa mesma direção de militarizar, imaginam vocês, militarizar escolas, né, do ensino fundamental. Isso é um absurdo total, nós não podemos aceitar isso, tá? Então, só para dizer, e para finalizar de vez assim a minha fala, dizer que dá para falar assim de duas tensões visíveis, né, que a gente percebe no processo da fala dos professores, no conjunto das pesquisas, etc., que é essa coisa da tensão entre disciplina e os direitos, né, uma intervenção dos direitos humanos muito forte, e a tensão entre essa melhoria aparente, né, de indicadores e, de fato, pelos reclames e denúncias e tudo, há uma ausência total de transparência, né, nesse processo das escolas cívico-militares, quando, então, comparadas às demais escolas, né, mesmo em recursos, etc., etc. Então, eu queria só deixar
digamos, essa ponderação. Acho que esse tema merece um debate específico em algum momento, e quanto tantos outros, mas dizer que está muitíssimo atrelado a essa resolução, ou seja, são coisas que caminham absolutamente juntas, né? Elas são políticas da mesma matriz, vamos dizer assim, ideológica, né? E a gente tem que combatê-la com todas as forças, tá? Então, da minha parte, sempre teremos, ao menos da minha parte, sempre estarei junto nesse combate. E eu acho que o M29, ao provocar esse debate, ao trazê-lo à tona, ao aprofundá-lo, presta um importante serviço enfim, à classe trabalhadora na área da educação, e que precisa, desculpe dizer, precisa acordar, né? Se por vezes os mecanismos sindicais, né, que nós temos, as forças outras, né, que organizadas, elas não conseguem e não trazem, né, o debate à luz do dia, nós temos que trazer e propor também caminhos aí de como avançar. Então, agradeço aí a atenção, acho que um pouco é essa mensagem que eu queria passar nesse debate, né, da questão da militarização, mas, enfim, a plataformização, que nós já discutimos tanto, está relacionada, e, enfim, esse esvaziamento na Secretaria de Educação é um absurdo, né? E parece que a estratégia, para concluir, é que que nós não tenhamos mais nem os passos, né? Veja a proposição da resolução, me parece que assim, é descentralizar ao máximo, tipo jogar tudo para a escola, para o indivíduo, né? A ideia da culpa de culpar as pessoas, as gestões, etc., e se vire, né? Nós não temos nada a ver com isso. Isso é um absurdo total e nós temos que combatê-lo, tá bom? Obrigado e desculpa se eu me alonguei. Ok, obrigado, Geraldo. Acho que você toca num ponto central aí das escolas militarizadas, porque se nas escolas que não são militarizadas e nem têm a gestão privada, né, do chamado parceiro da escola, já é um problema, o assédio já é uma realidade, mesmo sem a resolução, já havia uma política de assédio em cima dos professores para que utilizem as plataformas. Nas escolas militarizadas e de parceria, essa situação deve se agravar intensamente, né? Sim. Lembrando que no ano retrasado, né, 2024, nós tivemos a morte de 2 professoras, né, dentro das escolas, justamente em decorrência disso. Uma delas morreu na sala da pedagoga, sendo inquirida sobre o uso das plataformas, né? Então, a gravidade da militarização das escolas, do parceiro da escola, vai ser sentida muito mais intensamente a partir de agora, né? Com a legitimação do assédio, podemos dizer. Isso, eu acho que sim, eu acho que até Rosana, eu acho que fala bem, eu acho que até a ideia desse documento, dessa resolução, é consolidar tudo isso aí, né? Quer dizer, e agravar, isso que é o pior, né? Então, você bem lembrou, não tinha falado dessa relação, porque a privatização é o caminho também que está posto, né, no mesmo horizonte, né? Então, sim. Ótimo. Exatamente. Passar agora para o professor Sebastião. Rossano, bom dia, Cirilo, Thaís, Geraldo, Edson, Dalton. Pois é, olha, tem tanta coisa para a gente falar, né? O momento que a gente vive assim é um momento de angústia profunda. E uma angústia que, infelizmente, ela está bastante represada, que não tem nos levado à ação de jeito nenhum. É inconcebível, sob qualquer perspectiva humanista da educação, aceitar o que acontece no estado do Paraná. Olha, eu acredito que só nos momentos mais autoritários, nos momentos mais violentos, mais sangrentos da história humana, se fez da escola o que se faz aqui hoje. Nós temos um projeto de pedagogia de dominação no estado do Paraná. Né? Nós temos o Ratinho Júnior, em 7 anos de governo, e 7 é um número cabalístico, né? Em 7 anos ele destruiu a educação pública no estado do Paraná. Ele destruiu completamente. Veja, nós temos uma escola que não forma para o mundo do trabalho, nós temos uma escola que não forma para exercício de cidadania, não forma para a continuidade dos estudos. Nós temos uma escola que ela não promove formação
científica, ela não promove reflexão filosófica e ela exclui completamente a arte, como o Cirilo e a Thaís deixam bem claro aí. Ou seja, ela exclui do processo educativo os sujeitos do processo educativo, tanto o professor quanto o aluno. O mal-estar que nós vivemos na escola pública do Paraná, ele tem raízes. É claro, é fácil identificar, é o projeto, né, de eliminação dos sujeitos do processo pedagógico do processo de ensino, que é isso que a Secretaria de Educação faz. Quer dizer, a gente vem sofrendo, o Geraldo fala muito bem a respeito das denúncias que nós temos feito de forma sistemática desde 2019, quando o Renato Feder vem para o estado do Paraná, e depois de 2020, 2021, durante a pandemia, quando se acentua o processo de plataformização, e de controle e de vigilância dos professores, como tem sido, né, priorizado o uso de quinquilharias tecnológicas, né, e de pseudos metodologias, né, assim, falaciosas, como se elas, por si só, resolvessem o problema educacional. Como se o problema educacional fosse metodológico, né? Como se o processo educativo pudesse ser possível na relação entre máquina e ser humano, né? Como se não fosse uma relação humana, né, que tem a ver com toda a contingência vivenciada dentro do espaço escolar. Sala de aula é acontecimento tenso, conflituoso, mas é um acontecimento, né, a partir do qual a gente se transforma. A gente promove a reflexão sobre o vivido. A gente apresenta a resposta para as angústias que a gente vive. E a escola deixou de ser isso, né? A escola não é mais isso. A escola do Paraná, assim, é um espaço insuportável. Os professores ficam doentes, sim. Ficam doentes porque não suportam aquilo. Os alunos são indisciplinados, sim, porque eles também não veem sentido naquilo, como diz muito bem a professora Thaís. Né? Vê sentido em preencher plataformas. Né? Veja, eu sou professor de língua portuguesa. Eu dou aula desde o início da década de 90. A gente sempre defendeu o ensino de linguagem como um processo de constituição de subjetividade, tanto na leitura quanto na escrita. Além de você inserir o sujeito a partir do processo de letramento em diferentes esferas de poder, isso tem fundamentalmente a ver com o processo de constituição de subjetividade. Quando o cara lê um texto, ele está dialogando com o autor desse texto. Ele está se colocando dentro do mundo, ele está construindo representação simbólica desse mundo. Ele é coautor do texto que ele lê. O aluno, quando ele está escrevendo, ele está se colocando diante do outro como sujeito. Ele está se colocando diante da história. Ele está criando representação de mundo. Vejam o que é essa plataforma que eles impõem aos professores de língua portuguesa. Veja, assim, entender o processo, o que vem acontecendo com a plataforma de redação, por exemplo. Tem um técnico na CED que é responsável por isso aí, aliás, eu nunca vi tanto técnico, né, da CED fazendo ingerência na escola. É tutor, é embaixador disso, embaixador daquilo, embaixador daquilo outro. Toda hora tem um fiscal na escola. Toda hora tem alguém na nossa sala dizendo o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer. Né? Mas veja, assim, o técnico da SED, ele vai na inteligência artificial e ele formula, através da inteligência artificial, uma proposta de redação. Isso aí é postado na plataforma de redação e o professor se vê obrigado em exigir que o aluno desenvolva aquilo, porque tem uma resolução dizendo que o professor tem que produzir uma redação por mês com o uso da plataforma, usando a plataforma. O aluno recebe aquilo e o aluno vai na IA e pede para a IA gerar um texto que atenda àquela proposta. E quem corrige a redação postada pelo aluno, construída pela IA, é a própria IA. Veja, pessoal, veja a gravidade disso. É hilário, mas é extremamente... Os sujeitos do processo pedagógico estão sendo excluídos. A linguagem, o trabalho com a linguagem, nós somos seres da linguagem, meu Deus do céu, né? Ela está sendo subtraída do processo de ensino e aprendizagem. É de uma violência muito grande, isso é criminoso. Isso é criminoso, é negar ao nosso estudante o direito à aprendizagem. A plataforma de leitura, né? Olha, só alguém que nunca leu um livro na vida, só alguém que não sabe ler, é que acredita que uma plataforma estúpida como aquela possa formar leitor. Uma plataforma que o aluno entra nela, escolhe meia dúzia de livros que são colocados lá, ele é obrigado a ler tantas páginas em tantos minutos. E quando ele terminou de ler aquelas páginas, ele tem que dar uma resposta para se confirmar que ele leu ou não leu. Pelo amor de Deus, literatura é apreciação estética, é construção de sentido. Como é que se forma leitor desse jeito?
Veja, a gente é colocado aí numa condição, né, de capatazia. A gente tem que controlar alunos na escola para fazerem um trabalho que não tem o menor sentido para eles e que não tem sentido para nós também como professores. É um espaço de tortura, de desumanização, de embrutecimento. E aí a gente vai ser punido porque a gente não faz isso funcionar direito, né? Porque você não se enquadra nisso aí. Ou seja, é a minha vontade, o meu desejo de ensinar, é o compromisso que eu tenho com o processo formativo do meu aluno, é que vai me punir. É isso que está posto pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E esse é um problema, olha, Geraldo, que transcende, é muito bom a tua presença aqui, você está fazendo esse debate com a gente, porque transcende muito o aspecto corporativo, não é um problema que diz respeito só à vida profissional do professor, é um problema social gravíssimo. Nós estamos atravessando um momento histórico em que a escola está sendo aparelhada, ela está sendo utilizada para um objetivo de dominação. E aí a gente tem que se posicionar. Se há uma responsabilidade de cada um de nós como professores, é dizer não a isso. É se posicionar firmemente, né, contra esse projeto que vem sendo colocado. E reivindicar, sim, né, o nosso direito à autonomia e exercer essa autonomia. E aí, Geraldo, a APP teria um papel fundamental nisso. Porque a APP tem a obrigação de fazer o debate pedagógico também. Nós, como categorias, temos que dizer assim, qual é o modelo de educação que nós queremos, em que a vida seja possível, né? Em que a gente viva e a gente construa condições também, através do ensino e aprendizagem, para que a vida seja possível, né? Para todos os alunos que frequentam esse espaço escolar. Senão a gente vai continuar morrendo, a gente vai continuar caindo nesse estado de normose, rindo do nosso próprio sofrimento. Rir é importante, né? Mas o riso não mobiliza ninguém. O riso, ele alivia a tensão, mas ele não mobiliza para a ação política. E quando se trata de educação, se trata como se fosse piada. A escola é assim mesmo, a gente ri, né, dos processos que do nosso próprio sofrimento. Mas, assim, é importante, Rosana, é importante essa live, eu acho que a gente tem que ter outros momentos, e a gente tem que aprofundar essas discussões. Né? A gente tem que se posicionar com muita firmeza. Tá? Obrigado. Ok, obrigado, Sebastião, obrigado a todo mundo. Agradecer ao Edson também aí pela operacionalização da gravação. Acho que tem diversos elementos, né, que foram apontados aqui. Nós, 2029, temos nos debruçado bastante sobre essa nova política da SED, né? Temos já 2 textos analisando detalhadamente as lives que foram publicadas pela SED, né, onde a gente vai pontuando questões que dizem respeito a esse programa e como que ele e reafirmando por que ele é um programa de responsabilização da ação docente, né? Ele é um programa de deslegitimação da ação docente e, ao mesmo tempo, de responsabilização, né? E eu acho que, só ratificando tudo que vocês falaram, né? Esse empenho todo, né, do governo de criar, inclusive de expandir a possibilidade de pessoas que venham fiscalizar nossas aulas, né? Mas esse empenho todo do governo não tá respaldado numa preocupação que seria legítima de garantir o direito à aprendizagem, né? Não se trata disso, né? Não é, a preocupação do governo não é garantir o direito à aprendizagem, e o Jornal Plural, né, citando as matérias deles aqui, eles fizeram 3 matérias recentemente que denunciam como o índice do IDEB vem sendo inflado por meio da expulsão dos alunos do ensino médio noturno, principalmente, né? Não só expulsão, mas fechamento das vagas do ensino médio noturno. Fechamento ocorrido nas escolas militarizadas, nas escolas parceiras, mas também nas outras regulares, né? Também estão passando por esse processo de fechamento de turmas do ensino médio noturno, né? E óbvio que o fechamento do ensino médio noturno tem a ver com o fato de que quem estuda à noite é fundamentalmente aluno, que é estudante e é trabalhador ao mesmo tempo, e que é levado pelas diversas contradições do mundo do trabalho e da vida, ter que abandonar a escola e preferir ter um salário, né? Então, acho que esse é um elemento fundamental aí da denúncia que o Jornal Plural vem fazendo, porque está ligado a essa política, porque há uma contradição aqui, né? Como que um governo que vende a educação quando sendo a melhor do país precisa de um programa que fiscalize a ação docente? Porque se ela é a melhor do país, quer dizer que nós temos os melhores professores do país também, né?
Mas por que, então, estabelecer um programa de fiscalização da saúde docente? Porque os dados são falaciosos, mas mesmo que os dados não fossem falaciosos, tem a ver com outra perspectiva, que é a deslegitimação da ação docente. Eu acho que esse talvez seja um elemento fundamental aí, né, para a gente pensar. E aí está casado também com a política de militarização das escolas, porque apresenta a militarização da sociedade como uma resposta ideológica a um problema que não é enfrentado pelo Estado na sua origem, né? O problema do desemprego, o problema da miséria que se agrava aqui no estado do Paraná, o problema das famílias, né, que são desassistidas por políticas sociais, basta ver as escolas da periferia de Curitiba, os problemas que a gente enfrenta na sala de aula, né? Então, o Estado não se propõe a resolver nem os problemas que a gente enfrenta na sala de aula e ainda, por outro lado, nos responsabiliza ou quer nos responsabilizar pela ineficácia das políticas que ele vem implementando, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né, de como que essa política está ligada a um elemento ideológico, né? Eles nos acusam de de queremos doutrinar os alunos, né? Mas quem está efetivamente fazendo o processo de doutrinação por meio da militarização, por meio da lógica de que a tecnologia resolve todos os problemas da sociedade, não somos nós, né? A gente está enfrentando problemas muito mais graves que esses, que é fazer o aluno abrir o caderno, levar material para a escola, prestar atenção, né? São coisas muito mais intensas. E aí eu acho que o Sebastião tocou num ponto central aqui, né, de como que a escola e a sala de aula deixa de ser um espaço, né, de aprendizagem, de troca de experiência, de mediação e conflito, né, porque a educação se dá justamente na relação conflituosa que você tem com o saber, de humanização, né, e talvez esse seja um dos aspectos centrais aqui, né, de como que a escola deixa de ser um espaço de humanização na sua dimensão filosófica, sociológica, antropológica, né, de como que a escola tem um papel de permitir o aluno se apropriar das diversas dimensões da produção cultural da humanidade. Eu acho que e aí o processo de plataformização é isso mesmo, né, você não dialoga com o conhecimento da humanidade e, ao mesmo tempo, você não dialoga com a produção do conhecimento da humanidade e impede o aluno, portanto, de se posicionar frente às diversas contradições da realidade, né? E aí, esse processo de plataformização é uma falácia, né? Porque a gente vê os alunos, isso, né, que o Sebastião denunciou aqui, né, do uso da IA para produzir a redação que a IA vai corrigir, é o que os alunos fazem, né? Um professor de matemática estava contando que os alunos sentam em grupo e cada um marca uma alternativa e aquele que acerta grita para a sala toda dizendo, é a letra A, a letra B. Então, não tem aprendizagem, né? Não tem, é só produção de dados, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental aí para a gente pensar, né? E, obviamente, que tudo isso está ligado à verificação se o que a SED pensa como política educacional, né, que é o uso das plataformas, o uso das aulas engessadas do RCO, né, todo esse processo, o programa Formadores em Ação, esse mecanismo agora estabelecido por essa resolução é justamente fiscalizar se aquilo que o Estado está pensando está sendo, de fato, efetivado na sala de aula, né? Não tem preocupação nenhuma com a aprendizagem dos alunos, porque se tivesse preocupação, não faria o que está fazendo, né, que é a promoção automática de alunos, mesmo alunos que faltaram o ano inteiro, estão sendo promovidos no final do ano para a série seguinte. Ou seja, o Estado tira da gente a possibilidade de estabelecer qualquer cobrança pedagógica, qualquer responsabilização pedagógica do aluno, né? Porque os alunos perceberam que eles não precisam ir nem para a escola. Eles não precisam tirar nota, eles não precisam fazer as atividades. Porque se ele estiver frequentando minimamente a escola, no final do ano ele vai ser aprovado, porque o Estado determina que todos sejam aprovados. Né? Isso a gente está verificando nas nossas escolas. Então, o Estado tira da gente a possibilidade de estabelecer qualquer cobrança pedagógica sobre o aluno, né? Qualquer responsabilização dele pelo seu sucesso escolar. E aí agora vem dizer que nós somos responsáveis por isso, né? Não somos nós que estamos promovendo os alunos que nem frequentam a escola,
né, que tem lá, que não atinge nem o mínimo da presença, né, que é 75%. Quem está fazendo isso é o Estado, quem está tirando de nós a possibilidade de assumir um compromisso com esse estudante é o próprio Estado, né? Não somos nós que estamos fazendo isso, né? Então, o Estado precisa assumir uma política onde a nossa autonomia seja preservada, porque nós estamos na sala de aula, nós sabemos quais são as necessidades dos alunos, né? Nós é que estamos ali, nós é que estudamos para isso, né? Eu acho que esse é um elemento importante também para frisar, né? Então, acho que tem diversos elementos aí, né, que a gente pode aprofundar em outros momentos, né? Agradecer a colaboração de todos. Fica aqui acho que se alguém quiser fazer mais algum comentário, né, uns 2, 3 minutos aí para cada um, né, fazer uma despedida para a gente encerrar. Acho que é isso. Se alguém quiser comentar, fica à vontade para ligar o microfone. Eu queria só, bem rapidamente, Rossano, a partir da tua fala, enfim, eu penso que lá no final dos anos 70, né, foram traduzidos no Brasil um conjunto de obras, né, dos franceses, né. Eu acho que valeria a gente retomar, porque a avaliação, a análise sobre o processo educacional, como bem colocou Sebastião, é mais amplo, né? A gente tem que olhá-lo dentro do contexto da dinâmica, do tipo de sociedade que está posta hoje, né? Então, o Althusser, o Bourdieu, que até o Edson estudou bastante, Althusser é um deles, o Bourdieu é outro, Stabler é outro. Eles fizeram uma crítica dura, ácida, o Illich também, uma crítica dura e ácida em relação ao modelo de escola, já na época, no final dos anos 70, início dos anos 80, pensando na questão do capitalismo, modelo social, etc., etc., que hoje ele se agravou, né? Então, eu queria só dizer que, para quem está nos acompanhando, e, enfim, eu acho que temos que aprofundar essas temáticas, sempre elas estão interligadas, né? Mas eu acho talvez até recuperar algumas literaturas aqui, porque elas estão, porque aí a gente também está embasando o nosso entendimento, né? Como nós temos feito, né? Então, só para dizer que a gente não está, e eu acho que o jornal é bem importante, né? Um veículo que é fundamental, o M29 tem que investir nessa perspectiva da comunicação, investir, como nós temos feito, por fim, só para dizer, no Círculo Leitura, que é o Coletivos UFPR, a M29 participa, o NESDEF originalmente, claro, o DCTEC, e o conjunto ali de coletivos, o Paulo Freire. Então, para dizer que a gente está atacando e procurando compreender o fenômeno sob o ponto de vista da sua essencialidade, né? Só para dizer que a gente não está fazendo apenas análises ideológicas ou de combate, coisa assim. Não, a gente quer entender o fenômeno e a gente quer uma sociedade melhor. É isso que nós queremos, né? Então, só queria reforçar. E agradecer aí a participação de todos. Todas, né? Rossano, eu só quero convidar as pessoas que, porventura, vierem a nos ouvir, né, a se somar a nós, né? A gente tem muito trabalho para fazer, esse trabalho tem que ser coletivo. É um trabalho, assim, árduo, e ele tem que ser feito. E as nossas pernas também, como movimento, elas são curtas. Nós somos professores, estamos 40 horas em sala de aula, nós temos dificuldades para organizar as inúmeras ações que precisam ser organizadas, né? Então, assim, quem tiver disposição de luta, que venha com a gente, né? Acho que é isso, muito bem. Sebastião, Geraldo, mais alguém, gente? Thaís, Dalton? Não. Acho que é isso, gente. Obrigado a todos aqueles que acompanharem a nossa atividade por aqui. Agradecer novamente aos convidados e dizer que há bastante coisa pela frente a ser enfrentada e que nós precisamos estar unidos e fortes para enfrentar, porque o que vem para a educação, ou o que está vindo, né, não é nada fácil e tem a ver com um projeto de futuro, né, um projeto de sociedade, um projeto de futuro que precisa ser construído.